Sejam muito bem-vindos! O nosso papo de hoje é sobre algo que muita gente sente na pele: exaustão emocional. Especificamente, como a gente consegue encontrar algum sentido no meio de tantos desafios. Hoje, a gente vai embarcar juntos numa jornada super profunda de redescoberta pessoal. Vamos lá? Para quem vive essa montanha-russa, que é o ensino superior, tentando equilibrar mil coisas ao mesmo tempo, aquela sensação de esgotamento mental total é bem familiar, né? E aí fica aquela pergunta pesada no ar: por que a busca por um diploma tantas vezes leva a um baita vazio existencial? É que muitas mentes brilhantes mergulham de cabeça na vida acadêmica, correndo atrás de notas, virando noite para cumprir prazos, só para acordar com uma sensação de que falta alguma coisa. E não é só o cansaço físico batendo na porta, é literalmente um esgotamento espiritual, onde aquele sucesso que está ali no papel parece no fundo um fracasso na alma. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. O filósofo Byung-Chul Han tem um termo perfeito para a nossa era: a sociedade do cansaço. Pensa bem, no mundo universitário isso se traduz naquela pressão absurda e implacável por desempenho. É uma cobrança por produtividade constante, sabe? A gente sente que precisa otimizar cada minutinho do dia. E essa obsessão por eficiência não destrói só o corpo, ela drena completamente o nosso espírito. Ela basicamente silencia as nossas vulnerabilidades e transforma o aprendizado, que deveria ser algo incrível, numa corrida puramente mecânica. O resultado? Um verdadeiro fenômeno cultural de vazio. E isso leva a gente a um contraste muito importante. De um lado da balança, a gente tem o famoso modo piloto automático. Sabe como é? Aquela mera sobrevivência na rotina, focando só em ser eficiente, o que, mais cedo ou mais tarde, acaba em burnout e naquela sensação de vazio que eu comentei. Do outro lado, existe o viver com intenção. Aqui a coisa muda de figura. É sair desse estado de sobrevivência e ir para uma busca consciente de propósito, de criação de valor mesmo e de um despertar espiritual. É a diferença gigante entre só reagir a prazos o tempo todo e, de fato, moldar um caminho que tenha significado. E para conseguir fazer essa ponte para uma vida com intenção, a gente tem uma verdadeira tábua de salvação: a logoterapia. Ela foi fundada pelo psiquiatra e sobrevivente do Holocausto Viktor Frankl. E olha, não estamos falando de uma teoria acadêmica, daquelas chatas e abstratas, tá? É uma abordagem super prática. A logoterapia diz que a busca por sentido é simplesmente a motivação primária da vida humana. Então, quando uma mente exausta está ali encarando o abismo, a logoterapia joga uma corda. Ela nos mostra que, no fundo, todo mundo é movido por esse desejo gigante de encontrar significado em tudo o que faz. Para entender melhor, vamos dar um passinho atrás nas teorias da psicologia. Historicamente, Freud batia na tecla de que a gente é movido pela busca do prazer. Já Adler achava que a nossa grande busca era pelo poder. Mas o Frankl, especialmente depois de observar pessoas nas piores circunstâncias possíveis, sacou algo surpreendente. Ele percebeu que a nossa força motriz mais profunda é a vontade de sentido. A gente não quer só conforto ou estar no controle de tudo. Existe uma necessidade quase desesperada de saber que a nossa vida, os nossos estudos e até os nossos perrengues diários têm um valor real, que eles importam. E aqui tem uma sacada transformadora do Frankl. O sentido da vida não é algo que a gente pode simplesmente inventar ou fabricar do nada. Ele precisa ser descoberto. É como se fosse uma missão existencial, um chamado único que a gente vai revelando através da nossa intuição. Trazendo isso para a nossa realidade universitária, significa que o verdadeiro propósito de estudar não vem de brinde na grade curricular do semestre. A gente precisa de uma busca pessoal, muito consciente, para descobrir o que esses estudos significam de verdade para a nossa própria trajetória no mundo. E isso ilustra brilhantemente uma armadilha em que quase todo mundo cai. Imagina só um bumerangue. Um bumerangue que acerta o alvo não volta para você, certo? Ele só retorna para a mão de quem lançou se ele errar o alvo. A metáfora do Frankl é exatamente essa. Se a gente mirar diretamente na felicidade ou em se sentir realizado, a gente costuma errar o alvo, e isso só traz mais exaustão. Mas, se a gente focar em algo maior, mirar no sentido e no propósito, a felicidade e a realização acabam voltando pra gente naturalmente. Elas viram tipo um bônus, um efeito colateral maravilhoso dessa busca. Agora, encontrar essa direção que vem de dentro é o que faz a gente realmente andar para frente. É o que mantém a mente focada, mesmo quando o caminho parece um caos. A gente sabe que a jornada acadêmica é cheia de imprevistos e coisas que fogem totalmente do nosso controle. Mas ter uma vontade de sentido bem clara funciona como uma bússola interna, sabe? É isso que permite que a gente passe pelas crises, recalcule a rota quando dá tudo errado e continue avançando sem perder a nossa base espiritual. Agora, o que é muito interessante sobre esse tema é um conceito chamado otimismo trágico. Eu sei,
Parece uma contradição gigante, né? Mas é uma ferramenta surreal de poderosa para lidar com fases de muita incerteza, seja social ou na faculdade. O otimismo trágico é a capacidade de se manter otimista e de dizer um sonoro sim para a vida, não importa o que esteja rolando. E isso não é ignorar a dor ou fingir que está tudo bem. Pelo contrário, é reconhecer que, mesmo diante de um sofrimento inevitável, a gente tem um potencial de transformar essa tragédia num triunfo, numa baita conquista humana. A logoterapia pega as partes mais densas da vida, o que ela chama de tríade trágica, e vira o jogo. Olha só como funciona em 3 passos. Primeiro, a dor que a gente não pode evitar é transformada numa chance de mostrar resiliência e conquistar algo. Segundo, a culpa por aquelas coisas que a gente errou lá atrás vira o combustível perfeito para mudar para melhor. E terceiro, saber sobre a morte, ou seja, ter a consciência de que o nosso tempo é limitado, se torna um maior incentivo possível para a gente agir com responsabilidade hoje. Saber que o tempo voa nos obriga a focar no que realmente importa agora. Tá, mas na prática, como é que a gente descobre esse sentido no meio daquela correria da rotina universitária? A logoterapia aponta 3 caminhos bem específicos. O primeiro é através dos valores de criação. É literalmente colocar a mão na massa, fazer uma pesquisa legal, construir um projeto ou dominar uma habilidade. O segundo é através dos valores de vivência, que é experimentar a beleza de aprender algo novo, da arte ou se conectar de verdade com um amigo ou um mentor. E, por fim, o terceiro. Sabe quando a situação é osso, duro de roer e simplesmente não dá para mudar? Aí entram os valores atitudinais. É a nossa escolha de manter uma postura firme e corajosa, de cabeça erguida diante do inevitável. O sentido sempre está ali, esperando atrás de uma dessas 3 portas. Então, o ponto crucial de tudo isso atende pelo nome de autotranscendência. Pensa comigo. Muita da nossa exaustão emocional vem da gente ficar preso dentro da própria cabeça, pirando com o estresse, com a nota da prova e com a ansiedade. O verdadeiro antídoto para esse burnout, que no fundo é um pouco narcísico, é dar um passo para fora de nós mesmos. É meio que esquecer de si mesmo para servir a algo maior. Pode ser dedicando a sua energia para uma profissão que vai ajudar muita gente amanhã ou simplesmente amando muito outra pessoa. Quando a gente muda o foco para o que está lá fora, aquele peso insuportável do modo piloto automático finalmente começa a se dissipar. E enquanto a nossa jornada de hoje vai chegando ao fim, eu quero deixar no ar um pensamento para provocar mesmo. A vida está o tempo todo fazendo perguntas para a gente. Qual é a sua missão única? Qual é aquela tarefa existencial específica que está chamando a sua consciência para ser resolvida agora mesmo? Porque no fim das contas, escapar da exaustão emocional não é sobre descansar para sempre. É sobre encontrar aquele motivo gigantesco para continuar. Um motivo que é totalmente único e profundamente pessoal. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa nossa jornada coletiva de hoje. Se essa explicação sobre encontrar sentido e lutar contra o cansaço fez sentido para você, dá uma força e compartilha esse conteúdo com outras pessoas que também possam estar sentindo o peso da rotina acadêmica. E claro, se ficaram com dúvidas ou quiserem bater um papo, sintam-se à vontade para interagir nos comentários. Não se esqueçam de seguir o canal, porque a gente vai continuar desvendando muitos outros temas fascinantes nos próximos programas. Um grande abraço e até a próxima.